Como todo mundo sabe, semana passada completou um ano desde o assassinato da nossa companheira Marielle Franco. E, mais uma vez, assim como no ano passado, a morte dela foi lamentada em praça pública pelo país todo. Desde março do ano passado, falar da Marielle se tornou uma tarefa agridoce, quase cruel, e ainda assim uma tarefa necessária sempre. Como os senhores também sabem, os senhores e as senhoras, semana passada foram presos 2 ex-policiais militares acusados de ter executado Marielle Franco. E os senhores não vão nos ver comemorando essas prisões. Não existe absolutamente nada nisso para ser comemorado. Sobretudo porque a prisão de quaisquer pessoas, o Estado penal, o Estado policialesco, na nossa opinião, ele é incapaz de entregar justiça. O que ele entrega é outra coisa, ele entrega propriamente vingança, seja ela pública ou privada, mas não entrega justiça. Se a gente estivesse falando de justiça, se o Estado brasileiro tivesse efetivamente empenhado em entregar justiça, no caso da Marielle Franco, os nossos esforços estariam concentrados em desmontar as milícias que executaram Marielle Franco e que tomaram de assalto o Estado do Rio de Janeiro e que tornam a vida do povo carioca, e não só no Rio de Janeiro, mas é uma tendência que se espalha, insuportável. Bom, Marielle era uma mulher feminista e negra, socialista, favelada, bissexual e casada com uma mulher. E por que a gente sempre fala dessas características de Marielle Franco? Porque cada uma dessas características que ela carregava no corpo, ela carregava na política que ela fazia. Ela foi vereadora durante pouco mais de um ano no Rio de Janeiro, e nesse período ela presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e apresentou mais ou menos 16 projetos de lei. Muitos deles relacionados às necessidades das mulheres trabalhadoras, das mulheres negras, das mulheres lésbicas, das mulheres faveladas. Como a criação do dossiê sobre a violência contra a mulher no Rio de Janeiro, a criação de creches noturnas, o combate ao assédio no transporte público e no carnaval, a construção de uma casa de parto natural, o Dia Municipal da Visibilidade Lésbica e o combate à corrupção nas organizações sociais que administram os equipamentos públicos no Rio de Janeiro e que muitas vezes impedem o acesso a serviços fundamentais como saúde. Adiante da Comissão da Mulher, ela transformou aquele espaço em um lugar de escuta e de acolhimento para mulheres. Durante seu mandato, ela recebeu mais de 50 mulheres que haviam sido vítimas de algum tipo de violência de gênero e encaminhou todas elas para serviços de atendimento e de acolhimento, como jurídico, médico, psicológico. Marielle era uma mulher favelada e ela foi assessora durante muitos anos do Marcelo Freixo. Ela, então, conhecia tanto a realidade das favelas quanto a realidade dos parlamentos. E ela sabia que o parlamento não iria até a favela. Então, o que ela fez foi escancarar as portas do parlamento e transformou o gabinete dela, trouxe a favela para dentro do gabinete dela e para todos os espaços que ela ocupou dentro da Câmara. Quando a Marielle foi assassinada, eu acho que ninguém esperava que essa dor fosse ser compartilhada de uma maneira tão intensa e por tanta gente. E eu acho que, no fim, a dor foi proporcional ao próprio tamanho da Marielle. E nós sabemos que isso acendeu alertas pelo país afora. A prova disso é que, na sequência da morte do seu corpo, tentaram matar a memória de Marielle Franco. E o fato de que entre seus difamadores estiveram não só propagadores banais de ódio na internet, mas desembargadores, deputados e vereadores, revela também o tamanho da Marielle Franco e a pequenez dos seus detratores. Quanto medo, quanto horror é capaz de causar uma mulher preta numa situação de poder, a ponto de fazer com que as pessoas mentissem sobre ela, só para evitar que mais gente conhecesse a história dela. E quem é que se incomoda tanto com esses corpos negros e resistentes que não abaixam a cabeça para falar nas tribunas, e para falar nas ruas, e para falar nas praças?
Acho que, no fim das contas, a Angela Davis tem razão quando ela diz que, quando mulheres negras se movem, toda a estrutura social se move com elas, porque nós somos a base da pirâmide social no Brasil. O assassinato da Marielle dá um início a um ciclo muito triste, muito decadente da política nacional, em que fazer política se torna uma atividade extremamente perigosa para pessoas como nós, porque a divergência pode vir na forma de bala. Um tempo em que nós tememos a nossa saída daqui, nossa segurança, a segurança dos nossos companheiros, e isso é muito grave. E quem é conivente com isso deveria olhar para a nossa história com um pouco mais de atenção, porque essa violência política desenfreada nunca vai só em um sentido. Ela é uma besta descontrolada e ela morde a mão até de quem a alimentou. Quem duvida, que conheça a história de Carlos Lacerda. E aí, já para finalizar, eu quero fazer um apelo a todas nós aqui presentes, que é o seguinte: não nos enganemos pelo tempo da política. O tempo da política é ele é curto, ele é feito de ciclos curtos. É o tempo do voto, da negociação, do próximo projeto, das próximas eleições. E, exatamente por isso, ele é um tempo que acaba perdoando muito fácil determinadas posições e determinados delitos. O tempo da história, não. O tempo da história é longo. O tempo da história, ele espera os ciclos terminarem, as máscaras caírem, os documentos deixarem de ser secretos. E aí, o historiador, a historiadora, pega esse emaranhado de fatos e pessoas e documentos e tece o tecido da história. E a história vai perguntar, quando a gente encerrar esse ciclo, de que lado cada um de nós estava. Qual foi o papel que cada um de nós cumpriu na história dessa cidade e desse país. Eu estou muito segura e estou muito tranquila do lado que eu escolhi para caminhar. Eu escolhi caminhar com as mulheres, eu escolhi caminhar com os negros e negras, com os povos indígenas. Tenho hoje e vou continuar tendo muito orgulho de ter marchado nos 3 8Ms que aconteceram em Santa Catarina, em Florianópolis, e foram 3 8Ms fantásticos, incríveis. Parabéns à mobilização das mulheres. E, nesse momento tão crucial, essa escolha, que é uma escolha política, de que lado cada um de nós está, vai determinar onde estarão escritos os nomes de cada um de nós, quando, no futuro, a gente contar a história de como foi que a gente superou a absoluta barbárie em que a gente está metido e construiu um país mais justo, soberano, solidário. E, assim como Conceição Evaristo, eu acredito sim, que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um no varal do novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperanças em nós. Marielle vive e viva Marielle. Obrigada.